Oi gente, tudo bem? Meu nome é Camila Soares, eu sou a filha da serpente. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Perdi a primeira parte desse vídeo por um vacilo meu, então tô gravando aqui meio de qualquer jeito, né? Mas só para dar uma introdução no vídeo, tá, gente? Hoje eu vou falar sobre o comércio e a cobrança de ayahuasca, das cerimônias, tá? Nesse vídeo aqui que eu vou deixar nos cards eu já falo um pouco sobre isso, que é a minha experiência com a ayahuasca. Tem a parte 1, parte 2, que eu conto toda a minha caminhada, a minha trajetória com a ayahuasca. E para abordar isso, para além de conceitos fechados, dogmas religiosos, eu quero tratar de alguns conceitos universais, né? De alguns conceitos que são muito utilizados nessa era, que é o karma, a compaixão e a lei da doação. Aqui nos cards eu vou deixar também um outro vídeo onde eu falo sobre a lei da doação, que é o vídeo que eu pergunto quem tem problemas de prosperidade. Esse vídeo também é muito interessante. Então, gente, para começar, eu quero falar sobre a lei da doação. Mas para falar da lei da doação, eu preciso explicar alguns conceitos do xamanismo. Para quem não sabe, eu pratico xamanismo, né? Já falei aqui no vídeo. E dentro do xamanismo, a gente tem o que a gente chama de leis naturais. Bom, então as leis naturais são movimentos que a gente observa na natureza que seguem um determinado padrão, e a gente pode observar esses movimentos, né, essas leis, e fazer uma analogia com a nossa vida, né? Então, um exemplo de lei natural. Você colhe o que você planta, né? Você plantou batata, vai colher batata. Você plantou cenoura, vai colher cenoura. Isso é uma lei natural. E aí, uma lei natural que eu observei é: quem tem doa, quem não tem recebe. Isso é uma lei natural e é uma lei universal, gente. Na física isso acontece. Quando um corpo que possui mais calor se aproxima de um corpo que possui menos calor, o corpo que tem calor vai doar calor para esse corpo que não tem calor. E isso acontece assim, por exemplo, com as trocas de nutrientes das plantas debaixo da terra, né? As raízes, elas todas trocam nutrientes, né, para que uma ajude a outra, né? Então, assim, elas funcionam de uma forma meio que comunitária. Isso é muito engraçado, mas é muito bonito também, né? É uma lei natural, gente. Não tem mais como explicar isso, que eu acho que é bem óbvio, né? Então, assim, indo um pouco para a questão do karma, eu não acredito em karma da maneira que o espiritismo coloca. Eu acho que o espiritismo colocou muito da culpa cristã no conceito de karma. Karma no hinduísmo significa apenas ação, né? Então, na verdade, karma está muito mais ligado àquela lei de ação e reação do que propriamente a uma questão de vidas passadas, né? Então, aquilo que a gente faz em vidas passadas e a gente vem e passa às vezes por provações nessa vida, na verdade são contratos de alma que nós fazemos porque nós nos sentimos culpados. Eu matei uma pessoa, então eu quero ter a experiência de morrer assassinado na próxima vida. Isso é uma escolha consciente, tá? Muitas vezes é movida pela culpa, né? Pelo medo, pela dor, porque a gente sempre pode aprender pelo amor, né, gente? Em vez de você ser assassinado, que tal você ter a experiência de salvar uma pessoa da morte? Será que isso não pode te ensinar muito mais do que morrer assassinado? Claro que tudo é uma experiência, eu não tô aqui para julgar a experiência de cada um, nem o que é justo e o que é injusto, porque não é a mim que cabe julgar. Mas, quando a gente fala em karma, as pessoas costumam abordar muito isso para justificar, né? Por que algumas pessoas têm dinheiro e outras não têm? A pessoa que não tem dinheiro está vivendo um karma ruim. Às vezes ela teve muito dinheiro, foi uma pessoa mesquinha, ou fez mal aos pobres e tudo mais, e agora ela está tendo a experiência da pobreza. Pode ser verdade? Pode ser, realmente. Mas, como nós todos, toda a existência, todo o plano encarnatório, né, essa roda do Sansara, ela é uma grande teia, onde nós todos se interrelacionamos. Então, dentro dessa teia, tem você, tem seu pai, tem sua mãe, mas tem seu vizinho, tem a pessoa que te vendeu alguma coisa, tem a pessoa que produziu alguma coisa. Todo mundo se influencia dentro dessa teia de alguma forma, né? Então, quando você toca nessa teia, você influencia você e o próximo da mesma forma. Essa é a visão em teia. A visão em teia, eu não sei exatamente quem foi que criou esse conceito, mas eu aprendi esse conceito primeiro pela visão de Ramesh Naitá, né, que tem alguns livros escritos, inclusive tem um livro chamado Visão em Teia que eu não li.
Mas a visão em teia também é um dos conceitos do xamanismo. Essa coisa da teia é uma cosmovisão xamânica, né? É a ideia de que nós todos estamos interligados. Então, se nós todos estamos interligados, existe alguém que está na experiência da pobreza, aquela pessoa que está na experiência da riqueza, ela tem, de certa forma, esse dharma ou karma, né? O dharma está mais ligado à missão, né? Ou aquilo que eu sou. O dharma não é nem tanto a missão, mas aquilo que é da minha natureza, da minha essência, né? Por exemplo, é da sua essência ser um curador, é da sua essência ser um professor. Isso é dharma, tá? Então, aquela pessoa que tem as riquezas no mundo onde muitos têm a pobreza, automaticamente elas acabam entrando nesse papel de eu sou aquele que tenho que fazer algo pelos pobres, porque sou eu que tenho dinheiro, sou eu que estou controlando o capital. Mas essas pessoas que têm muito poder, muita riqueza, elas acabam não fazendo isso, elas acabam justamente escravizando mais ainda as pessoas que não têm o domínio do capital, né? Mas a gente pode observar aí em alguns artistas famosos, a gente pode observar isso, por exemplo, no Bono Vox, que é uma pessoa que faz bastante trabalho de caridade. Tem muitos artistas, né, que fazem grandes trabalhos de caridade. E não pense, gente, que é só para abater o imposto de renda, não. Eu acredito que quando a pessoa tem essa visibilidade, ela às vezes compreende que tem que usar isso para o bem de alguma forma. Então, elas acabam fazendo esses trabalhos de caridade. Não dá pra gente justificar o karma para excluir uma pessoa, né? Porque aí a gente vai estar tratando a existência, o plano da existência, como uma coisa egoística. E não é. Né? Por exemplo, eu vou dizer assim, eu vou cobrar porque quem tiver dinheiro para chegar aqui vai ter dinheiro para chegar aqui porque era o caminho dela, porque era o destino dela, porque era o merecimento dela ter dinheiro para estar aqui. Mas quem sou eu para dizer se a pessoa tem merecimento ou não? Começa por aí, é uma grande arrogância nossa achar que a gente sabe quem tem merecimento e quem não tem. Se a gente conhece a nossa história, a gente sabe que muitos países foram construídos sobre o domínio de povos, né? Genocídio de povos, roubo de terras, né? Conquista de povos. A gente sabe que não é uma questão de merecimento, né? A mesma coisa que eu dizer, os indígenas que estavam aqui mereceram ser assassinados, estuprados e roubados. É uma afirmação bem problemática. Essa afirmação, para mim, ela não tem nada de amor. Eu acho que para a gente ter os melhores conceitos dentro da vivência espiritual, a gente deve sempre se basear naquilo que é de amor. Então, se eu acho que uma pessoa merece ser estuprada, merece ser roubada, isso não é amor. Isso não é um conceito de amor e esse tipo de conceito não serve para mim, tá? Claro que a gente deve ter a compreensão de que tudo isso é apenas uma experiência, né? Que aqui estamos apenas assumindo um papel e muitos escolheram isso. Sim, isso não significa que nós não devemos ter compaixão, certo? E aí eu vou entrar mais adiante na questão da compaixão. Enfim, eu achar que a pessoa não tem merecimento de estar comungando com a ayahuasca em um determinado espaço porque ela não tem dinheiro, é a mesma coisa que eu achar que estava certo ali os ancestrais dela que foram escravizados, que foram mortos, que tiveram suas terras roubadas, entendeu? Então a gente tem que olhar as coisas de uma forma mais ampla, né? Visão ampla, né? A gente não pode ter essa visão estreita para esse tipo de coisa. Senão a gente acaba sendo até mesmo preconceituoso. E isso não é uma coisa amorosa também. Antes de eu falar da compaixão, eu gostaria de falar principalmente sobre a questão do paradigma e das crenças limitantes, tá? Existe um paradigma na cabeça das pessoas, existem diversas crenças limitantes que fazem com que as pessoas pensem que não é possível fazer um trabalho de ayahuasca gratuito ou colaborativo, né? Isso é um paradigma que foi criado, né, onde se afirma que a ayahuasca é difícil de fazer, por exemplo. É muito difícil fazer ayahuasca, mas existem grandes instituições, que eu não quero citar o nome aqui, que se beneficiam dessa crença, pois elas dominam aí a produção de ayahuasca e elas vendem, elas comercializam até mesmo para o exterior, então isso gera muito dinheiro para elas. Então, para elas é muito interessante que você se mantenha com essa crença de que fazer ayahuasca é difícil e que, por exemplo, tomar ayahuasca sozinho é perigoso. Isso também é uma crença limitante, tá? Mas eu não quero falar sobre isso hoje, tá, gente? Também não é pra vocês irem comprar ayahuasca de alguém, tomar ayahuasca e a torta direito. Não é isso que eu tô falando, tá? Se vocês quiserem um vídeo sobre tomar ayahuasca sozinho, comenta aqui embaixo que eu faço. Então eu vou falar algumas crenças limitantes que eu anotei aqui no meu caderninho. Então vamos lá para as crenças limitantes sobre cobrança e comércio de ayahuasca.
eu não vou conseguir. É muito caro. Dá trabalho. Um adendo para essa questão do dar trabalho. Gente, a graça de fazer trabalho espiritual é o trabalho. É essa dádiva, né? Esse presente de poder servir uma medicina tão sagrada e poder compartilhar isso com as pessoas. Isso não tem preço, isso é maravilhoso. Isso enche nosso coração de amor, né? É maravilhoso. Quem já teve a possibilidade de fazer isso, que seja com uma pessoa, de estar ali vivenciando aquilo, ver uma pessoa florescer, uma pessoa aprender, se desenvolver e se curar com uma medicina, e você tá ali servindo aquela medicina, ajudando aquela pessoa a passar por aquele processo, é um sentimento de amor que não cabe dentro da gente. Então a gente já recebe muito só por dar o trabalho. Então assim, dá trabalho? Todo trabalho dá trabalho. E se o motivo de fazer o trabalho não é o trabalho, então você precisa rever suas motivações, não é verdade? Outras crenças limitantes, tá? Não será suficiente. As pessoas não irão me ajudar ou contribuir. As pessoas gastam com X coisas, mas não gastam com autoconhecimento. Isso é uma coisa que eu escuto muito das pessoas. Fulano vai viajar, mas não quer gastar com autoconhecimento. Fulano vai pro bar, gasta com cachaça, com balada, mas não gasta com autoconhecimento. Ai, paciência, né, gente? Isso é um grande julgamento. Isso é um julgamento, gente, porque a gente não sabe o que cada um tá passando. A gente não tem como cobrar de uma pessoa que ainda não tem determinada consciência espiritual que ela dê valor a certas coisas. Uma pessoa que nunca teve uma experiência com ayahuasca ou que não teve experiências tão profundas com ayahuasca, pode ser que ela realmente não dê tanto valor para essa experiência porque ela ainda não compreendeu o valor dessa experiência. E se ela não tiver oportunidade de ter essa experiência, talvez ela nunca compreenda. Então cabe a você ter essa compaixão de entender que cada um está vivendo um tempo e um processo. E nem todo mundo vai dar o mesmo valor, realmente, não vai. Isso é um fato. E tá tudo bem, porque cada um está vivendo o seu processo, tá? E assim, isso é um grande julgamento. E todas essas crenças, né, que eu mencionei aqui, são crenças de escassez. São crenças de escassez, são crenças de medo e que vibram no negativo. Muitas pessoas que querem defender o porquê cobram suas atividades espirituais ou serviços de ayahuasca, elas justificam essa cobrança com conceitos de abundância. Mas, ao mesmo tempo, elas também mostram que elas têm todas essas crenças. Então perceba, gente, como é contraditório que você use conceitos de abundância para justificar coisas que você está fazendo porque está vibrando no medo da escassez. Então você tem medo de não ser ajudado, você tem medo de se sentir abusado por aquelas pessoas que querem ir tomar ayahuasca e não querem contribuir. Você tem medo de que o dinheiro não seja suficiente, você tem medo de não conseguir. Então tudo isso são crenças que vibram na escassez. Então você não está vibrando na abundância. Se você é um aspirante a dirigente, ou mesmo já é um dirigente espiritual, essas afirmações que te motivam a não migrar para um trabalho gratuito, ou não fazer um trabalho de contribuição consciente, contribuição voluntária, né, um trabalho colaborativo, onde a gente trabalha com as doações, né, doações conscientes, está vibrando na escassez e no medo, tá? Então, assim, no mínimo, não use conceitos de abundância para justificar o seu medo, porque isso é bem contraditório. Agora, pra gente fechar esse vídeo, vocês conhecem a lenda do Buda, do primeiro Buda, Siddhartha Gautama? Eu não vou aprofundar na lenda, mas eu vou tentar resumir aqui porque essa lenda é muito importante para vocês entenderem a compaixão. Bom, o Buda estava lá fazendo centenas de abstenções e austeridades, tentando se iluminar, tentando compreender a existência, compreender Deus, e não conseguia, até que ele se sentou na beira da árvore da figueira, né, o que dizem, e ali ele disse que ficaria até se iluminar. E ali ele ficou em abstenção de alimento, de água, de tudo, por vários dias, né? Não sei quanto tempo exatamente ele ficou, não sei se tem isso registrado em alguma história, mas assim, é uma lenda, né?
mas é uma história que tem muito para ensinar pra gente. Em determinado momento que o Buda estava ali, chegou uma camponesa e ofereceu para ele uma tigela de arroz. Aquela camponesa, ela olhou para o Buda e viu ali um homem magro, né, um asceta, e ela sentiu compaixão. Buda ali, que estava há dias sem comer, ele resolveu aceitar, porque ele viu ali naquele gesto daquela camponesa um gesto de compaixão, de gentileza e de amor. E ali disse que o Buda se iluminou. Então, na verdade, o Buda ele não se iluminou na rigidez, ele se iluminou na troca amorosa com o outro, na gentileza, né? Aquela camponesa, ela poderia ter pensado: nossa, olha só, um asceta vagabundo aí, né? Porque tem muitos na Índia, né? Muitos ascetas, né? Muitos sadhus. Eles são vistos quase que como mendigos, às vezes, por algumas pessoas, tá, gente? Então, assim, ela poderia ter visto e falado: não, olha, não, um vagabundo, não vou dar meu arroz pra ele, não. Quem mandou ele ser mendigo, né? Porque os ascetas, eles são mendicantes. Ou ela poderia ter pensado: não vou dar o meu arroz para ele porque vai faltar para mim, vai faltar para minha família, não será suficiente. Mas aquela camponesa, ela teve a sua ação ali movida pela compaixão e pelo amor, pela gentileza, e ali ela entregou o arroz ao Buda e ali o Buda se iluminou. Até o Buda, esse ser iluminado, ele precisou que alguém estendesse a ele a mão em compaixão e gentileza. Quantos Budas será que nós temos incubados por aí, só esperando que alguém estenda sua mão em gentileza, em um gesto de amor e compaixão? Teria o Buda se iluminado se essa camponesa não tivesse sido gentil e compassiva e tivesse oferecido essa tigela de arroz para ele? A gente tem muito para aprender com essa história, gente. Bom, acho que para a gente finalizar esse vídeo, eu queria dizer uma coisa para vocês. Troca nem sempre é material. Às vezes um olhar de gratidão nos preenche muito mais do que dinheiro. Às vezes, uma oração de gratidão que alguém faz por nós, um abraço, pode ser um tesouro, uma joia preciosa, gente. A gente tem que ampliar a nossa visão, expandir a nossa visão, expandir a nossa consciência, parar com essa visão estreita de que troca é só dinheiro, de que troca é só material, né? Eu tenho como sugestão a ideia de algo comunitário, né? Eu acho que isso vem muito da consciência xamânica, dos antigos camponeses, porque eles viviam de forma comunitária. Então, eu venho muito dessa consciência. Então, como sugestão para as pessoas que pensam em abrir um trabalho ou que já abriram seu trabalho, a minha sugestão é trabalhos colaborativos, onde cada um leva uma coisa, né? Uma coisa que é necessária. Aqueles que têm mais, que levem um pouco a mais por aqueles que talvez não possam levar nada, e que aquele que não possa levar nada, ele seja acolhido com o mesmo amor, porque ele está levando algo ali. Porque todo mundo tem algo a oferecer, nem que seja um sorriso. Muitas vezes, dentro de um trabalho de ayahuasca, gente, a própria energia da pessoa ali na corrente, ela pode estar realizando curas e ela pode estar ajudando, não só no trabalho do coletivo, das pessoas que estão ali, mas dos espíritos que chegam para serem encaminhados nos trabalhos, porque muitos espíritos chegam para serem encaminhados nos trabalhos também, tá, gente? Isso é muito importante vocês saberem. Então, aquela pessoa que às vezes parece que está chegando sem nada, às vezes ela tem muito para oferecer. Às vezes ela faz trabalho energético pelo ambiente, pelos espíritos e também pelas pessoas que estão ali. Claro que quando as pessoas quiserem fazer doações de dinheiro ou ajudar na organização, na arrumação, na limpeza, que isso é muito bem-vindo, mas que aquele que não tenha nada para oferecer materialmente, fisicamente, que ele não seja impedido de ter essa experiência, que ele não seja impedido por crenças de medo e escassez, que ele não seja impedido por julgamentos quanto ao seu processo, ao seu momento de consciência, né? Porque isso aqui é uma experiência. Hoje, essa pessoa pode estar num nível de consciência onde ela não dá valor à experiência espiritual tanto quanto ela dá, por exemplo, para luxos materiais, mas hoje essa pessoa pode ser o outro, mas amanhã, ontem, essa pessoa poderia ter sido você.
O tempo não existe, né? Ele não existe nessa linearidade que nós acreditamos que existe, essa é só a nossa forma de compreender o tempo. Então existem muitas linhas de tempo, onde em outra dimensão, numa outra forma de existência, no passado ou no futuro, numa vida passada ou numa vida futura, ou numa outra dimensão de existência, pode ser que você seja aquela pessoa que não dá valor. E talvez você precise que alguém estenda a mão para você. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Então é isso, gente. Faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Entenda que o outro, ele é um outro você. Todos nós viemos do grande Criador, dessa centelha, né, dessa fonte que criou tudo, né? Então, o outro é você. Ele é você também. Então, ame o outro, ajude o outro, tenha compaixão pelo outro, como você teria por você mesmo. Porque no fim é isso, gente. No fim, o que a Ayahuasca tem ensinado para todos nós que comungamos é: todos somos um. Então esse é o meu recado. Como eu disse, não quero afirmar verdades para ninguém. Acho que eu dei algumas sugestões muito boas. E, como eu disse, eu não quero fechar um ponto de vista, mas apenas jogar alguns conceitos para que vocês pensem e cheguem numa conclusão por vocês mesmos, tá bom? Então, se você frequenta algum núcleo de Ayahuasca que ainda cobra e você quer dar essa sugestão, compartilhe esse vídeo com o seu dirigente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Existem espiritualistas canalizando mensagens e esse ano em específico é um ano onde começa um movimento muito forte de transição de era. E muitos têm falado sobre um reset financeiro, né? Que é uma coisa que não acontece do dia para a noite, mas a gente já está vendo as crises econômicas nos países e muitas pessoas se voltando para modos de vida mais ecológicos e mais alheios ao sistema, onde o dinheiro acaba se tornando menos importante, né? Onde as pessoas acabam vivendo mais da troca. Então, acho que para essa era é muito importante a gente lembrar disso e tentar não colocar o material acima de tudo, né? Tentar fazer as coisas de uma forma mais flexível, né? Porque pode ser, gente, que em alguns 100, 200, 300 anos, talvez o dinheiro deixe de fazer sentido. Talvez a gente use outras formas de troca, né? Que não o dinheiro. Porque hoje o dinheiro, não é que o dinheiro é uma energia ruim, quero deixar isso muito claro, mas o sistema financeiro, da forma que ele foi se desenvolvendo, ele se tornou abusivo. Então, o dinheiro não tem o mesmo valor para certos países, para certas pessoas, o trabalho não tem o mesmo valor. Então, ele está envolvido aí numa egrégora de abuso muito grande. Então, na transição de era, isso vai ter que ser mudado. Então, isso já está acontecendo. E para que você possa acolher o maior número de pessoas e ajudá-las a expandir a sua consciência para a transição de era, porque eu acho que todo mundo que está tocando um trabalho espiritual hoje tem um papel na transição de era, é você poder acolher as pessoas que não podem pagar, tá bom? Bom, gente, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, comenta aqui se você tiver alguma dúvida sobre isso e provavelmente o próximo vídeo seja sobre Umbanda, ou sobre xamanismo. Comenta aqui o que você prefere ver no próximo vídeo, tá bom? Gratidão, até a próxima. Espero que todos tenham se beneficiado desse conteúdo que eu fiz com muito carinho. Namastê!